Olá pessoal, hoje trago-vos a minha opinião sobre duas prendinhas que a Jacqueline, do Histórias Fantásticas, me ofereceu, que é a história da Natascha Campos. Era uma menina alemã que ficou prisioneira durante 10 anos e, como ela sabia que eu gosto muito destes temas, ofereceu-me o livro e o vídeo. Estamos em 98 e a Natascha tinha 10 anos, isto é passado na Alemanha, e há um homem que passa numa carrinha e que a rapta. E ela durante 10 anos fica enclausurada num bunker, que aquilo não tem outra palavra, e realmente ela tem uma relação, vou dizer ao contrário, ele tem uma relação diferente com esta prisioneira. Isto porque eu, no outro livro que já vos mostrei, da Michelle King, onde ela também ficou 11 anos enclausurada, ela era muito abusada sexualmente, ela era uma escrava. Eu vou fazer uma piada um bocadinho sádica. O que a Natascha passou em 10 anos, a comparar com a Michelle King, foram 10 anos de spa. Atenção que eu estou a brincar. É óbvio que a Natascha passou muito, mas nunca engravidou, nunca sofreu 5 abortos com pontapés na barriga. Pronto, então ela, como vos estava a dizer, ela foi para lá com 10 anos. O bunker dele, eu nunca tinha visto uma coisa assim na minha vida. Ele tinha plantas com canalizações, ele fez ali um esconderijo para ela que aquilo nunca seria descoberto. Nunca. Era muito pequenino e ele rapta. Quer dizer, cada raptor tem a sua pancada, e a pancada deste nem era tanto para usá-la como para sexo, nem era tanto isso. Há aqui uma coisa muito esquisita, ele tinha uma relação muito marada com a mãe, era um homem com alguns comportamentos obsessivo-compulsivos, que tinha que estar tudo certinho, tudo organizado, tudo limpo, e ele, à medida que ela vai crescendo, enquanto ela é pequenina, ele está-lhe sempre a dizer que ela não vale nada, que os pais já esqueceram de a procurar, que os pais não pagaram o resgate, e ela, a menina, vai acreditando. E depois começa a chamar-lhe gorda. Com o passar do tempo, ele começa a dar-lhe pouca comida, porque quando ela era criança, ele dava-lhe tudo aquilo que ela pedia, gomas, guloseimas, ele dava tudo, mas depois ele começa a cortar a comida, ela começa a ficar muito magra, mesmo muito magra, e digo isto porquê? Porque o filme está super fiel ao livro. Só há uma coisa que aparece no livro, desculpem, no filme, que não aparece no livro, por opção da própria Natascha, porque ela aqui, há uma altura que diz que os pormenores, ela nunca utilizou nunca falou em sexo, mas há aqui uma parte que ela diz que os momentos, como é que foi, íntimos, ela vai guardar para ela, que ninguém tem nada a ver com isso. E no filme nós vemos que pelo menos, não é? 2 vezes ele tem sexo com ela. Eu, em relação ao livro, eu dei-lhe 3 estrelas, eu gostei, mas achei que a Natascha dispersou muito, mas também temos que ter em conta que este livro, o que é que acontece às vezes? Estes livros às vezes são escritos por jornalistas. Não, aqui foi a própria Natascha, portanto a rapariga não é jornalista, não tem que saber escrever. Tem muita palha, fala também de outras coisas que eu queria era ler, as coisas sórdidas, mas aqui fala muito, dispersa um bocadinho por vezes, mas mesmo assim eu gostei bastante. Apontei aqui algumas coisinhas, mais pormenores. O raptor dela era o Wolfgang Priklopil. Eu se calhar, não, pois eu não vou contar como é que ela foge, mas ela depois consegue fugir. E aqui no livro, a atriz, eu não conheço porque o filme é em inglês, não é com atores conhecidos,
A rapariga, não a criança, mas a rapariga adolescente que faz Natasha, ela fica tão magra, e aquilo não é CGI, não é efeitos, não é nada. Está tão magra, tão magra, tão magra que parece um judeu num campo de concentração. Faz impressão. Porquê? Porque ele forçava a trabalhar. Ela ajudou a construir casas. Ele depois acaba por deixá-la andar lá na rua com outras roupas e ela estava sempre a cartar baldes de massa, sempre a trabalhar. Ele esgotou-a várias vezes, porque, como vos disse, racionava-lhe a comida. E a partir de uma certa idade, ele bate-lhe muito, mesmo muito, todos os dias lhe dá grandes tareias. Ela até aqui no livro, há aqui várias vezes mais para o fim. O livro é mais interessante mais para o fim do que para o início. Ela começa a apontar todas as tareias que ele dá por dia, o número de pontapés, o número de joelhadas, tudo. Portanto, eu, como vos disse, eu dei 3 estrelas ao livro e ao filme, de 0 a 10, dei 6. Não é um filme brutal, obviamente, não é? Mas está, porque é um filme low budget, está muito bem retratado, super fiel, e eu gosto muito disso. Jackie, mais uma vez, muito obrigada. Tu sabes que eu gosto bastante destes temas. Eu andava à procura deste livro no OLX, que o comprei e ele perdeu-se, mas por acaso a senhora devolveu-me o dinheiro. E fiquei muito contente. Mais uma vez, um beijinho e obrigada. Tchau!